para com teu Senhor. Nunca buscaste do mundo o aplauso dos homens, a glória fugaz. Tudo deixaste na terra e saístes em busca do reino de paz. Viste a luz do deserto, ouviste o chamado do Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma tombou. Resistindo e sofrendo, cumpriste a missão que o Senhor te deu. E hoje tu és a lição para todo aquele que quer ser cristão. E no reino de Jesus, tua vida é estrela, roteiro de luz. É necessário viver, combater bom combate que vai nos salvar. É necessário calar nossa voz para que o Cristo possa falar. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo das cartas de Paulo à luz da doutrina espírita, à luz do Espiritismo. Hoje estamos finalizando a carta aos Romanos. Vamos estudar o último capítulo da carta aos Romanos, o capítulo 16. Desde já, nós gostaríamos de agradecer a sua presença amiga durante todo esse estudo, né, desse capítulo. Dessa carta, foram 16 capítulos, 17 semanas, né, porque tivemos o primeiro estudo foi referente à vida de Paulo, e depois mais 16 semanas aí, contando com essa, de estudo. Foi muito bom. A gente está estudando aqui essa carta maravilhosa, essa carta. Nós vamos falar um pouco dela daqui a pouco, para a gente recapitular, né, em termos gerais. Mas essa carta que até hoje, em 2023, ou seja, quase 2000 anos depois, ela ainda é muito conhecida, ela é muito estudada. Muitas frases de Paulo soltas assim, aqui e ali, vêm dessa carta, né? Frases bastante conhecidas, e para a gente é um prazer, uma alegria estarmos finalizando o estudo desta carta tão importante para todos nós cristãos. E, gente, de uma forma geral, né, esse capítulo 16, ele vai falar ali principalmente de saudações. Paulo vai saudar os seus amigos ali em Roma, né? Recapitulando, para quem não lembra, Paulo, ele ainda não tinha ido a Roma, a cidade de Roma, tá? Ele tinha grandes amigos ali, cristãos assim, que Paulo adorava, mas ele ainda não tinha ido efetivamente à cidade de Roma. Então ele manda a carta na frente, tá? E prepara a sua ida, certo? E ele vai saudar muitos daqueles cristãos, seus amigos, vai passar alguns conselhos finais importantes, mas o contexto da carta é mais de saudação, certo? Lembrando a você que a gente se baseia, claro, na carta na íntegra. A gente passa aqui a carta na íntegra, todos os versículos, e a gente se baseia também nesta obra, tá? Produzida pela FEB, o Evangelho por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo, certo? Aqui vai o meu abraço, o meu carinho, a minha gratidão ao nosso amigo Gustavo Silveira, que nos presenteou com esta obra. Gustavo, um grande abraço para você, que Jesus te abençoe. E vamos lá, vamos em frente, vamos ao estudo deste último capítulo da carta aos Romanos. Como a gente falou, ele começa ali com as saudações, né? As saudações vão ali mais ou menos até o versículo 18, 19. Ali no 17 e 18 ele vai passar
primeiro grande conselho, né? Mas até lá é saudação. Então vamos ler como a gente tem o costume já de ler versículo por versículo. Esses de saudação a gente vai passar um pouco mais rapidamente, tá? Mas é importante que a gente continue o nosso hábito de ler versículo por versículo. Ele vai começar: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está no serviço da igreja em Cencreia. Quem era Febe? Febe era uma irmã, tá? Uma irmã em Cristo, né? De Paulo, e que estava conduzindo a carta. A carta foi escrita na cidade de Corinto. Aí quem ficou responsável de levar a carta de Corinto a Roma foi a irmã chamada Febe, certo? Então Paulo ele já começa esse capítulo recomendando Febe aos irmãos ali em Roma, dizendo: olha, recebam ela bem, né? Para que no Senhor a recebais de um modo digno dos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós precisar, porque ela tem sido protetora de muitos e de mim em particular, né? Então Paulo ali manda recomendações, né, direcionadas a Febe, a portadora da carta, chegando ali na cidade de Roma. E a partir daí ele vai saudar muitos amigos, né? Começando ali por Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, né? Quem leu Paulo e Estevão sabe da importância desses dois aí, Priscila e Áquila, para a vida de Paulo, para o ministério de Paulo, inclusive ali quando Paulo se retira para o deserto, né, para passar alguns anos em retiro, meditando sobre as lições do Cristo, a importância dos dois irmãos Priscila e Áquila, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, e isto não lhes agradeço eu só, mas também todas as igrejas dos gentios. Claro, se não fosse Priscila e Áquila, Paulo não teria efetivamente cumprido o seu ministério. Então não só ele, Paulo, agradece, mas também todas as igrejas que Paulo fundou também agradecem a esse casal. E saudai a igreja que se reúne na casa deles, na casa de Priscila e de Áquila, né, que foram ali os fundadores da igreja cristã em Roma. Saudai também meu amado Espênito, que é as primícias da Ásia para Cristo, ou seja, Espênito foi ali das pessoas que fizeram a vanguarda do evangelho na Ásia, tá? Então Paulo não esquece de ninguém. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus compatriotas e companheiros em prisão. Olha só, estiveram presos com Paulo, os quais se assinalam entre os apóstolos e que também estavam em Cristo antes de mim. Por que Paulo fala isso? Se assinalam entre os apóstolos? Porque existe uma diferença de apóstolo para aprendiz. Em verdade, todo apóstolo ainda é um aprendiz, mas nem todo aprendiz é um apóstolo. Apóstolo é aquele que já compreende o evangelho em um nível mais alto, mais elevado. Ele ainda continua sendo um aprendiz, mas ele já compreende o nível mais elevado. O aprendiz por si só, que não é ainda apóstolo, ele está ali nas bases ainda, tá? Aqui Paulo diz que Andrônico e Júnias já se encontram nesse nível mais elevado de apóstolos. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado Eustáquio. Então são muitos amigos. Saudai a Ápeles, aprovado em Cristo. Saudai aqueles que são da casa de Aristóbulo. São tantos amigos, né? Às vezes a gente acha que está sozinho. Essas pessoas, né, muitos de nós não conhecemos. Não conhecemos essas pessoas, porque não são assim tão famosos no evangelho, dentro do cristianismo. E quantos anônimos que até nem foram citados nas cartas, nem em lugar nenhum,
mas que entregaram sua vida para o Cristo? Quantos anônimos estão torcendo por nós? Quantas pessoas nós não já conhecemos durante a nossa caminhada espiritual, que, no entanto, a gente não lembra, não são citados, pelo próprio véu do esquecimento, né? Nós não lembramos, mas que continuam presentes em nossas vidas, mesmo que ocultos ali no mundo espiritual, mas continuam torcendo por nós. Então, quantos amados, né, nós não já encontramos e reencontramos e ainda vamos reencontrar? De qual tamanho será a nossa família espiritual? Quantos desses citados por Paulo nós já podemos conhecer? Quantos anônimos nós conhecemos? Então fica aí a reflexão. Saudai a Herodião, meu compatriota. Saudai aos que são da casa de Narcísio, que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, que trabalham no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, escolhido no Senhor, e a sua mãe e minha também. Saudai a Ansícrito, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermas e aos irmãos que estão com eles. Olha quanta gente que nós não conhecemos, mas que já estavam em Cristo. Afinal de contas, o principal não é ser conhecido, é fazer a vontade de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que importa para nós. E quantos irmãos já naquela época já se entregavam de corpo e de alma a Cristo Jesus? Saudai a Filógo, a Júlia, a Nereu e sua irmã, a Olímpias e a todos os santos que estão com eles. Quantas pessoas até não foram citadas, mas Paulo, né, ele faz questão de saudar todos, citando ou não. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então ele saúda ali aquela comunidade de uma maneira geral, e agora ele vai passar um conselho muito importante para aquela comunidade e que cai como uma luva para os nossos centros espíritas nos dias de hoje, para as casas espíritas, para as casas evangélicas, católicas. Ele diz o seguinte: agora, irmãos, peço que vocês tomem cuidado com aqueles que provocam divisões e obstáculos contra a doutrina que vocês aprenderam. Porque o Cristo já nos disse que haveria muitos lobos em pele de cordeiro, muitos falsos profetas. O Cristo já nos tinha advertido. E Paulo, mais uma vez, nos adverte sobre esse perigo, que é a divisão. Que a gente identifique não com os olhos de julgar, mas com os olhos de se proteger. Aqueles que provocam a divisão. E muitas vezes aquelas pessoas que provocam a divisão vão estar travestidos em pele de cordeiro. Vão provocar a divisão e os obstáculos supostamente em nome do Cristo. Que nós tenhamos precauções e maturidade suficiente para identificar, para que a gente tome o cuidado. Por isso a nossa fé, ela deve ser a fé raciocinada. Nós acreditamos e sabemos o porquê acreditamos. Se alguém vem e nos fala alguma coisa, é um dever nosso meditar de acordo com o crivo da razão sobre aquilo que nos é falado, para que a gente não aceite de toda forma, para que a gente não caia nas armadilhas, para que a gente não entre em um embate improdutivo justamente com a doutrina que nós aprendemos.
É fundamental que a gente adquira essa maturidade. Será que é o certo que eu estou fazendo? Será que isso que eu estou ouvindo, isso vai me agregar alguma coisa? Então é fundamental que a gente pense sobre isso. Paulo vai continuar o conselho dizendo: fiquem longe deles, porque não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao próprio estômago. Com palavras doces e bajuladoras, eles enganam o coração de pessoas simples. Tá vendo, gente? Como é importante nós estarmos de acordo com a fé raciocinada, porque os lobos em pele de cordeiro vêm com palavras doces e bajuladoras. Mas o Cristo nos ensinou como identificar essas pessoas. Ele nos disse que não pode uma árvore boa produzir um mau fruto, nem uma árvore má produzir um bom fruto. Pelos seus frutos os conhecereis. Isso está inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Os Falsos Cristos e os Falsos Profetas. Então, como que nós vamos reconhecer essas pessoas que são lobos devoradores em peles de cordeiro, que da boca saem palavras doces e bajuladoras? Através dos seus frutos. Se o fruto é a divisão, é a guerra, não é a caridade, não é o amor, a benevolência e a paz, certamente se encaixa nesse grupo. E o conselho de Paulo é que a gente fique longe deles. Não no sentido da falta de caridade, mas no sentido de nós não sermos enganados pelos lobos devoradores. Ajudemos quando necessário e quando a gente puder, mas que saibamos identificar os males que essas pessoas causam, para que nós, sem querer e sem saber, não nos tornemos trabalhadores das trevas. Porque os falsos cristos, esses são os mentores das trevas no mundo, mas os falsos profetas podem ser nós, sem querer e sem saber. Então, que a gente possa observar o que a gente faz, o que a gente quer, através da oração e da vigilância constantes. Tá certo? Aí Paulo vai dizer: a obediência de vocês é conhecida de todos. Vocês, para mim, são um motivo de alegria, mas desejo que sejam sábios para o bem e sem compromissos para o mal. Então ele fala, né, que a comunidade de Roma é uma comunidade boa, é obediente, é motivo de alegria, mas para manter a vigilância, para que essas pessoas sejam sábias, continuem sábias para o bem, identificando o que é de fato o bem e sem compromissos com o mal. Isso aí, gente, é um exercício até hoje de todos nós. Precisamos ser sábios para o bem. Sabedoria a gente adquire através do estudo, da meditação e da prática. Um compromisso com o bem, um compromisso com o cristianismo, com o espiritismo. Não se evolui sem compromisso. Compromisso com o bem e não com o mal. Isso aí, o autoconhecimento pode ajudar bastante. Quem eu sou e quem eu quero ser. Quem eu fui, quem eu não sou mais. Qual é o meu compromisso hoje e com quem é o meu compromisso hoje? O meu compromisso é com Jesus, é com Ele, não é com as pessoas, sem menosprezar, claro, porque nós sabemos que devemos amar uns aos outros, mas sabendo que o nosso compromisso, em primeiro lugar, é com Jesus e com Deus.
Porque se a gente fixa o nosso compromisso sobre os ombros das pessoas, fica pesado demais para as pessoas. Porque elas cedo ou tarde vão errar, vão falhar. A gente vai se desiludir, vai abandonar o trabalho. Se essa pessoa se desvia, a gente se desvia junto, porque o nosso compromisso é com ela. E a gente erra junto. Então o nosso compromisso deve estar em Jesus. Porque independente do que acontecer, nós vamos estar seguros. O Deus da paz, diz Paulo, não tardará em esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Essa frase aí está grifada, é porque tem uma referência sobre ela no próximo slide. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Meu colaborador Timóteo e os meus parentes Lúcio, Jasão, Sosípatro mandam saudações. Então agora, Paulo ele vai começar a mandar saudações dos que estão com ele naquele momento. Saudações endereçadas à comunidade de Roma. Aí olha só, um dado importante agora. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Então não foi Paulo quem escreveu, Paulo ditou. Quem efetivamente escreveu foi Tércio. Porque Paulo escrevia de próprio punho umas cartas e outras cartas Paulo ditava para que alguém escrevesse. Algumas cartas os estudiosos suspeitam que Paulo ditou, mas essa de Roma está comprovado que foi Tércio quem escreveu, ditado por Paulo. Tá? Então ele, Tércio, ali que escreveu, olha que legal, manda saudações no Senhor. E aí, temos aí a referência ao versículo 20 da carta, do capítulo 16 da carta aos Romanos, que o Paulo disse: o Deus da paz não tardará em esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Olha, Paulo, fantástico. Em uma frase, Paulo resume muita coisa. A gente sabe de quem Emmanuel pegou isso, Como um grande estudioso de Paulo, Emmanuel também tem esse dom de, em poucas palavras, dizer muito. E Paulo ele diz aqui, olha, a gente se prende muito no Deus que vai esmagar Satanás, não é? Mas Paulo diz que é o Deus da paz. Então o esmagar talvez não seja como a gente pensa que é. Não é o esmagar de constranger. É o esmagar de colocar no lugar, porque o Deus é da paz e não da guerra. E aí o Emmanuel, ele vai no livro Pão Nosso, no seu capítulo 27, ele vai colocar uma mensagem lá, intitulada Esmagamento do Mal. Quem puder, leia a mensagem na íntegra. Eduardo, presta aí por gentileza o Pão Nosso. O livro é esse aqui, gente, a gente está com ele aqui pertinho. Opa. Livro Pão Nosso, capítulo 27, tá? Em que o Emmanuel, ele entre outras palavras, tá? Quem puder ler a mensagem na íntegra, mas a gente selecionou aqui um trecho curto, ele vai dizer: Satanás representando, é um mito, não é um mito, mas uma figura de linguagem, não é uma pessoa, mas é uma figura, uma representação. Satanás representando o poder do mal na vida humana será esmagado por Deus. Claro, porque o bem sempre vence. O bem vai triunfar na terra, isso não resta dúvidas. Quanto a isso, não resta dúvidas. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem. Como assim? Com o esquecimento do velho egoísmo animal, aprendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime.
foi que o Emmanuel, o que foi que Paulo quiseram dizer com isso? Que a vitória do bem sobre o mal se dará sob os pés do homem, ou seja, sob o trabalho do homem. Não é que os céus vão se abrir e Jesus vai descer e, como por milagre, me transformar em santo, em espírito superior. Não. A vitória do bem sobre o mal se dará debaixo do meu trabalho, debaixo dos meus próprios pés. O que isso quer dizer? Que eu não devo aguardar milagres para a minha salvação. Eu devo aguardar muita ajuda de Jesus, de Deus, em primeiro lugar, dos espíritos que me amam, que me tutelam, que me guiam, que torcem por mim, que intercedem por mim. Mas eu devo aguardar, sobretudo, muito trabalho meu. É a reforma íntima que o Espiritismo nos traz, é o bom combate que Paulo de Tarso nos traz, são as boas obras, é o meu próprio esforço. Então a vitória do bem sobre o mal vai acontecer aonde? Ou em decorrência de quê? Em decorrência do meu trabalho. É aí que vai se dar o esmagamento do mal. E isso, gente, é muito pessoal. A gente pode ajudar-nos uns aos outros, claro, é dever nosso, inclusive. Mas é fundamental a boa vontade de cada um de nós, sem aguardar milagres, aguardando sim muito trabalho nosso e muita ajuda da providência divina. Muito bonito isso. E aí, Paulo vai continuar nas suas saudações. Saudações de Gaio, que está hospedando a mim e a toda a comunidade. Por isso, não é que se chegou quase que a um consenso que no momento em que a carta foi escrita, Paulo estava na casa de Gaio, certo? Que era mais um servo de Jesus, né? Erasto, que é o administrador da cidade, e o irmão Quarto também mandam saudações. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Mas ainda não terminou, ele continua. Agora, saindo mais das saudações, agora ele vai falar palavras de glorificação a Deus por meio de Jesus. Ele vai dizer: seja dada glória a Deus, que tem o poder de conservar vocês firmes, de acordo com o meu evangelho e a mensagem de Jesus Cristo. Essa é a revelação de um mistério que estava envolvido no silêncio desde os tempos eternos. Então a gente sabe, hoje, nós sabemos que as revelações elas são progressivas. Inclusive Kardec diz isso na codificação. As revelações são progressivas. Muitas coisas permaneceram ocultas por muitos séculos. Mas com a vinda de Jesus Cristo, muitas dessas coisas foram reveladas. Essas coisas que estavam ocultas, os mistérios de Deus, foram revelados. Tá? Porém, outros mistérios também, ainda permaneceram ocultos. E com o Espiritismo, esses mistérios já foram revelados. Hoje, 2000 anos depois, nós sabemos muito mais coisas do que nós sabíamos 2000 anos atrás. Mas também não é o fim. Daqui para o futuro, outras coisas também serão reveladas, porque as revelações são progressivas. Temos muito a aprender ainda. Agora, diz Paulo, esse mistério foi manifestado pelos escritos proféticos e por disposição do Deus eterno, e foi anunciado a todos os pagãos para conduzi-los à obediência da fé. Então, os mistérios lá da época, os mistérios das profecias, foram revelados. Jesus veio revelar aquelas profecias. Aquelas profecias estavam ocultas, as pessoas não sabiam direito
o que algumas profecias significavam, queriam dizer. Mas Jesus veio revelá-las, veio anunciá-las a todos os pagãos. Para quê? Qual o objetivo? Conduzi-los à obediência da fé, conduzi-los à lei de Deus, ao cumprimento da lei divina. Hoje, o Espiritismo também tem esse objetivo de nos chamar ao cumprimento da lei divina. Olha quanta misericórdia de Jesus para com todos nós. É muito amor, gente, é muito amor. E aí, o último versículo da carta aos Romanos, em que Paulo diz: ao Deus que só é sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Isso aqui, sem palavras. Isso aqui é sentido. É sentido, não é explicado isso. Você que está aí nos acompanhando, acredito que você consegue sentir a grandeza dessas palavras de Paulo. Isso é sentido. E finalizando o nosso estudo da carta aos Romanos, fica a nossa citação final, né? Está aí no capítulo 16, versículo 24. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, com todos vocês. Amém. Dessa forma, dando graças a Deus, e que a graça de Jesus seja com todos nós, nós encerramos o estudo da carta de Paulo aos Romanos, à luz do Espiritismo. O nosso muito obrigado por sua paciência, pela sua companhia, por sua vibração. Muito obrigado, que Jesus te abençoe. Agora, nós vamos dar uma pequena pausa, um recesso de 20 dias, aproximadamente, e retornaremos, se Deus quiser, com mais uma temporada, o estudo das cartas de Paulo, à luz da doutrina espírita, e vamos estudar as cartas aos Coríntios, as famosas cartas aos Coríntios, a primeira carta e a segunda carta aos Coríntios. Esperamos você, continue conosco, aprendendo e ensinando. Juntos nós vamos crescendo em direção, caminhando em direção à luz, ao nosso Pai. Parafraseando o nosso irmão Emmanuel, estamos juntos a caminho da luz. Que Paulo possa estar conosco, que Jesus possa derramar sua graça sobre nós e que Deus Pai abençoe a todos nós. Fique em paz, um grande abraço e até breve. Tchau.